Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas não é um bom dia, boa tarde, boa noite de sempre, é um bom dia, boa tarde, boa noite de revisão. Então estamos aqui para mais um momento Botânica Arcadas, né? Pra gente fazer a revisão do primeiro semestre. Hoje é o primeiro dia de revisão, a gente vai ter mais uma aula para discutir os temas, enfim. E como é uma revisão tanto para os alunos do cursinho da Unifesp, quanto para os alunos do Arcadas, me apresento aqui, né, dado que eles não me conhecem, eles, no caso vocês, já que você está sentado na frente do seu celular, enfim, do seu computador ou de qualquer outra plataforma, me ouvindo, na verdade, encarando a minha tela cheia de plantinhas, a minha tela não, a nossa tela, no caso, né? E, enfim, muito prazer, Carol, professora de botânica, tá? Adoro falar bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, e estou sempre disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, menos quando eu estiver fazendo prova, que é um momento triste. Para a gente começar a nossa revisão, a gente precisa falar do primeiro ponto, né, da botânica. Assim, não tem como a gente falar de botânica sem falar dela, da queridíssima célula vegetal. Já vimos essa célula vegetal em outra ocasião, né? Enfim, dado que isso aqui é uma revisão, então a gente só tem que lembrar detalhes assim, que a célula vegetal, ela tem parede celular, ela tem vacúolo e ela tem cloroplasto. Além das outras organelas citoplasmáticas que vocês veem na frente de citologia e genética. Mas isso que importa. O que diferencia uma célula vegetal de uma célula animal? A presença dessa parede celular composta por celulose, ela apresenta alguns poros, né, para difusão de substâncias. O vacúolo central, que é um saco membranoso, que ele contém uma solução concentrada no seu interior, então pode ter íons, pode ter, enfim, N coisas, inclusive, lembrando sempre do meu exemplo favorito, as antocianinas, né? Que a antocianina é um tipo de pigmento roxo que, inclusive, confere a cor de algumas coisas que são roxas. Por exemplo, o repolho roxo. O repolho roxo só é roxo porque ele tem antocianina diluída, né, no seu interior, tá? No interior dos seus vacúolos. Cloroplastos aqui super importantes para a fotossíntese, que a gente vai ver ainda hoje, né? E é isso, seguimos. Aqui é um quadro comparativo, né, entre as células animal, vegetal e bacteriana. E aqui fala basicamente da função de cada uma das organelas. Então, a membrana plasmática, por exemplo, ela vai delimitar onde que é fora e onde que é dentro da célula. A parede celular vai conferir proteção e resistência, a carioteca vai delimitar o núcleo e proteger o material genético, o DNA, né, o material genético, ele vai conferir o princípio da hereditariedade, então da transferência ou pela passagem do material genético de uma planta parental para uma planta filha, né? E síntese de proteínas também, porque os ribossomos fazem a síntese de proteína com base em uma sequência, né, desse DNA, que no caso seria o RNA mensageiro, né? Mas isso é visto em citologia, não cabe aqui comentar tanto. Retículo endoplasmático liso, que faz a síntese de lipídios, retículo endoplasmático rugoso, proteínas, inclusive, um jeito de você diferenciar retículo endoplasmático liso de rugoso é você pensar no rugoso. Porque o que são essas rugas do retículo endoplasmático? São ribossomos. E ribossomos fazem o quê? Ribossomos fazem síntese de proteína. Inclusive aqui já está o próximo, ribossomo, síntese de proteína. O vacúolo, ele serve para armazenar várias substâncias. Aqui tá marcando que não tem Golgi, mas tem Golgi sim nas plantas, não sei se foi um erro da tabela. O Golgi, ele armazena e secreta substâncias, ele faz algumas outras coisas. Não tem lisossomos, mas em células normais, em células animais no caso, os lisossomos, eles fazem digestão. Mitocôndria, super importante para a respiração celular, né? Que é um processo antagônico à fotossíntese, digamos assim, serve para produzir energia, e o cloroplasto, como já comentamos, responsável pela fotossíntese. E aí, como nem tudo são flores, a célula ela tem uma relação muito especial com a água, tá? Com a água e com solutos, digamos assim. O que acontece? A gente tem duas relações hídricas principais da célula, que são a osmose e a difusão. Quando a gente fala de osmose, a gente fala de uma necessariamente em passagem de água, passagem de
Passagem de água, passagem de solvente. O que acontece? A passagem de água, ela sempre vai ter uma tendência. É uma tendência de diluir, digamos assim. Então, a gente tem três exemplos, três situações. Primeira situação, eu tenho um meio isotônico. O que é um meio isotônico? O meio isotônico significa que a concentração de água e sais minerais dentro é a mesma concentração que eu tenho fora, digamos assim, nesse exemplo. Então, eu não vou ter passagem de água, uma passagem forte de água, assim, fica isso por isso, uma transferência lenta, digamos assim. Então, no isotônico não acontece nada. Aí a gente tem uma outra situação, em que o meio interno, ele tá hipotônico. O que é um meio hipotônico? É um meio menos concentrado. Então, o meio interno não, o meio externo está hipotônico, é menos concentrado. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma entrada de água na célula para poder compensar. Porque assim, qual é a tendência da osmose? A tendência da osmose é igual aos meios. Então, o meio interno tem que estar muito próximo do meio externo. Mas o que acontece? Se ela está hipotônica, ou se o meio externo está hipotônico, o que é hipotônico? Hipotônico onde tem baixa concentração de soluto, como que eu vou fazer com a parte de dentro? Eu vou colocar água para dentro para ver se dilui. E aí, quando dilui, a célula fica em um estado de turgidez. Então, ela fica mais gordinha. E aí, a gente tem a terceira situação, que é o meio hipertônico. O meio externo hipertônico, no caso. O que acontece? A célula dentro, ela tá menos concentrada do que o meio de fora. Então, hipertônico significa que eu tenho mais soluto. Então, qual é a tendência? É a célula perder água para tentar diluir o meio de fora. Só que quando ela perde essa água, ela entra em estado de plasmólise, em que eu tenho desprendimento de algumas regiões da parede da célula, em relação à membrana, no caso. Então, eu tenho partes de membrana que se soltam, mas ela não solta totalmente porque eu tenho pontos de ancoragem, tá? E em relação à difusão, na difusão a gente tem passagem de soluto. Então, se eu tenho um meio mais concentrado, a tendência eu tenho um meio mais concentrado, né? E o meio menos concentrado. A tendência é que do meio mais concentrado venha para o menos concentrado, para que eu possa igualar as concentrações. Já falamos então de células, já falamos de relações hídricas. Agora é importante a gente falar de tecidos vegetais. A gente tem dois tipos principais de tecidos vegetais, que são os tecidos vegetais embrionários e os tecidos vegetais adultos. Os embrionários podem se dividir em dois, né? Como a gente já viu, meristemas primários e meristemas secundários. Meristema primário, meristema apical da raiz e apical do caule, aquele meristema de desenvolvimento, né? Aquele que tem uma alta capacidade de multiplicação. São células não diferenciadas, tá? Tem pequenos e poucos lóculos, tem um núcleo central e grande, então inclusive, o meristema primário ajuda no crescimento em altura, enquanto que o meristema secundário, ele é uma outra história. O meristema secundário não tem em toda a planta, e ele é responsável pelo crescimento em espessura, tá? E são só um grupo das angiospermas, tá? Que são as dicotiledôneas, e coníferas que apresentam esse crescimento secundário. Inclusive, ele forma madeira, ele forma o tronco. Já os adultos, a gente tem ali, então, que esse meristema primário, meristema tanto primário quanto o secundário, eles amadureceram, digamos assim, e eles formaram três sistemas. O sistema fundamental, vascular e de revestimento. Fundamental são aquelas células que vão ajudar na sustentação, no preenchimento, enfim. Aí a gente tem três principais, que são o parênquima, né, que é um tecido vivo que vai preencher. Esse parênquima, ele pode ser chamado de clorofiliano, também é um parênquima, também pode ser chamado de clorênquima, né? E o parênquima parênquima de reserva, e a gente tem parênquimas também associados à fotossíntese, inclusive esse clorofiliano, ele é associado à fotossíntese. E aí, no caso, um exemplo de parênquima de reserva é o parênquima aerífero, que vai fazer armazenamento de ar. Parênquima aquífero vai fazer armazenamento de água. O colênquima, ele é um outro tecido de sustentação, né? E é um tecido que tem reforço de celulose. Isso ajuda a planta a ficar mais rigidazinha. O esclerênquima, por sua vez, ele é um outro tecido também de sustentação
Só que ele é um tecido morto, tá? Na maior parte das situações, ele é morto e ele tem deposição de lignina. Isso faz com que ele fique mais rígido e impermeável. Então, ele vai funcionar mais como... Ele vai funcionar também, inclusive, além de dar essa sustentação, como uma barreira. Já o sistema vascular são os nossos queridos vasocondutores de seiva, não é mesmo? Que a gente já trabalhou. São xilema e floema. Xilema, água e sais minerais. Floema, seiva elaborada, tá? Então, a gente tem células específicas. Células não, enfim, células também. Mas a gente tem estruturas específicas para cada um desses sistemas. Para cada um dessas subdivisões do sistema vascular, né? Então, no caso, o xilema tem elementos de vaso, fibras e traqueídeos, enquanto o floema tem elementos de tubo crivado, célula companheira e fibra. O sistema de revestimento, ele tem a epiderme e a periderma, tá? A epiderme é aquela camada mais superficial, tirando a cutícula, mas a cutícula é um anexo epidérmico, né? Mas, enfim, é a camada mais externa e tem células vivas, né? Vacúolo grande, enfim, e pode ter alguns anexos epidérmicos, como cutícula, que serve para impermeabilizar um pouco mais a superfície, não 100%, claro, porque senão não teria uma difusão de gás, enfim, de nutrientes, às vezes. Pelos, né, que são modificações da epiderme, estômatos e acúlios. Acúlio, inclusive, ele é uma modificação da epiderme, serve geralmente para proteção, e, inclusive, acúlio é o nome do espinho, entre várias aspas, da rosa. Então, o espinho da rosa não chama espinho, ele chama acúlio. E a periderma, que está envolvida diretamente com o crescimento secundário, que resulta naquela tríade suberfelogênio e feloderma. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, aqui ó, é o esclerênquima, esse vermelhinho aqui é lignina, tá? Nesse tipo de coloração a gente consegue ver a lignina muito presente. Aqui os elementos, né, tanto do xilema quanto de floema, né, aqui desse lado floema, esse aqui xilema. E a gente tem aqui o tecido meristemático, então a gente consegue observar algumas fases da divisão celular, da mitose. Epiderme, esclerênquima, xilema, colênquima, parênquima e floema. O que mais? E aí agora a gente entra na estrutura da planta propriamente dita. Então a planta é composta por 3 órgãos principais: raiz, caule e folha. A raiz, a gente tem alguns tipos, né, de raiz, e elas servem para algumas coisas como fixação da planta no solo, né? Então ela vai ajudar a planta a ficar ali paradinha, considerando que plantas são sésseis. E também na absorção de água e sais minerais. Essa raiz, ela tem uma zonificação, que inclusive está aqui no slide, então cada zona tem uma especialização. Então tem uma zona meristemática, que é uma zona responsável pelas mitoses, uma zona de alongamento, uma zona que vai auxiliar na absorção e uma zona que vai ter maior ramificação, enfim, vai ter raízes secundárias e tudo mais. Essa coifa aqui é uma estrutura de proteção da planta para evitar que, conforme vai acontecendo a mitose, se essa raiz vai crescendo, enfim, você não tenha desgaste do meristema. Então, ela serve para proteger o meristema apical. Enfim, a gente tem raiz subterrânea, né, que é aquela raiz que fica no solo, raiz aérea e raiz aquática. Raiz subterrânea, as principais são a raiz axial ou pivotante, que é aquela raiz que tem um eixo central, né? Enfim, tem um eixo central e pode ter ramificações. A raiz fasciculada, que ela não possui um eixo central, parece uma florestinha. Uma florestinha não, parece uma árvorezinha. A tuberosa é um tipo de raiz de armazenamento e a gente tem raiz mistas, né? Que como se fosse. A raiz mista, no caso, vai axial tuberosa, que é uma raiz que tem um eixo principal, né? E também faz o armazenamento de reserva. E a raiz fasciculada tuberosa, que também faz esse armazenamento de reserva, mas não tem o eixo principal, continua sendo aquela raiz bagunçadinha. Raízes aéreas como os pneumatóforos, né? Que são aquelas raízes para solos pobres em oxigênio, por exemplo. A gente tem raízes score ou suporte, que vão dar ajuda para a planta se manter, digamos assim. Raízes estrangulantes, que vão impedir o crescimento e a circulação de seiva na planta hospedeira. E raízes sugadoras, que vão ali parasitar, né? Sugadoras ou parasitas, parasitárias no caso, que sugam a seiva bruta ou elaborada da planta, dependendo do tipo de parasita, pode ser qualquer uma das duas. E as raízes aquáticas, elas vão auxiliar na flutuabilidade da planta e elas são muito parecidas com as raízes terrestres, tá? Próximo aqui, cadê? Não passa, olha só, passou. É o caule. Caule é outra história. O caule, ele
participa da sustentação de ramos, folhas, flores e frutos, auxilia na condução de seiva e em armazenamento de reserva. O caule, em geral, ele pode apresentar algumas modificações, como o caule das suculentas. Ele é um caule mais gordinho e ele tem muito parênquima aquífero. Então, é um caule modificado para armazenamento de água, considerando a região que elas vivem, que são regiões mais secas, então a disponibilidade de água não é tão grande. Então, a gente tem a mesma coisa. Caule subterrâneo, caule aéreo e caule aquático, né, pra gente lembrar. Dos caules subterrâneos, a gente tem os rizomas, tubérculos e bulbos. O rizoma é aquele caule da samambaia, então é aquele caule que vem retinho e vai... como é que chama? Como eu posso dizer? Que eu vou tendo projeções para cima, né? Como já é visto em aula. Os tubérculos são aquelas raízes, inclusive, que vão... Aquelas raízes não, aqueles caules que vão armazenar material de reserva. E os bulbos são são caules com formato achatado também, que acumulam material de reserva. Aqui a gente tá vendo vários tipos, aqui a gente pode ver vários tipos de caules aéreos, como tronco, estipe, enfim. Cada um desses tem uma característica, acho que não cabe tanto aqui eu ficar lendo. Então, qualquer coisa, pausa o vídeo, dá uma lidinha e seguimos a história. Essa aqui é uma organização muito padrão de caule, né? Então, que a gente tem... O caule, ele apresenta unidades, né? Então, eu tenho nó, entre nó, nó, entre nó, nó, entre nó, nó. E aí a gente tem a gema, tem as folhas, tem o ápice do caule, inclusive aqui que tá o meristema primário, né? O sistema apical caulinar. E, enfim, é assim que o caule se organiza. E a folha, né, por sua vez, é uma estrutura que ela tem várias funções, desde modificações para nutrição, como as plantas carnívoras. Elas auxiliam principalmente na fotossíntese, então pensou em folha, pensou em fotossíntese, né? Porque a maior taxa de fotossíntese vai acontecer nas folhas. E ela tem algumas estruturas, né, principais, que são o limbo, que é essa parte maior, é a parte mais conhecida, né, que é a folha propriamente dita. A gente tem também o pecíolo, que é, uma parte estreita que fica entre o limbo e o caule, tá? A bainha, que é uma parte mais dilatada da base do pecíolo, então a folha vai se prender ao caule pela bainha. E cadê a estípula? Já falei do pecíolo. Enfim, a pecíolo, a parte estreita que fica entre o caule, e as estípulas são uma pequena parte que protegem o pecíolo. Então, as estípulas são a proteçãozinha do pecíolo. Uma imagem muito característica é um corte, tá? Um corte transversal de folha. Então, nesse corte a gente consegue observar a cutícula, a epiderme superior, epiderme inferior, parênquima clorofiliano ou clorênquima, tá? Aqui um vaso condutor com xileme floema, tá? Aqui mais parênquima, só que esse parênquima é um parênquima, não é lacunoso. Deixa eu ver, deixa eu só conferir aqui. Parênquima lacunoso. É um parênquima que tem que não tem cloroplastos, ou quase não tem cloroplastos, na verdade, que ele tem a função de realmente formar essas lacunas para que a gente tenha um lugar propício para trocas gasosas, que isso é muito importante para a fotossíntese. Epiderme inferior, novamente, cutícula, de novo, aqui é o estômato, e aqui as duas células guarda do estômato. O estômato é uma estrutura muito importante que vai ajudar na transpiração da planta e também em processos da fotossíntese. Aqui uma legenda para vocês. Então, começando aqui o nosso momento revisão, a gente tem uma questão da Unicamp de 2015, que ela fala: são estruturas encontradas em vegetais. Letra A, parede celular. Sim, temos parede celular, temos grana. O que é a grana? Eu não cheguei a comentar aqui na revisão, mas a grana é uma estrutura presente, né, nos cloroplastos. Tudo bem, temos grana. Arquêntero não temos arquêntero, porque o arquêntero, ele é o intestino não é intestino primitivo. Tá, não, sim, é intestino primitivo, sim. Mas isso a gente vê lá na zoologia, né, que é o intestino primitivo do embrião, né? Aí tem a formação do blastóporo, aí forma o arquêntero, que é aquela cavidade. Enfim, super importante o desenvolvimento, né, na embriologia, mas pra planta não é relevante. Tem mitocôndria e tem DNA, mas a alternativa não é essa. B.
Mitocôndria temos, vacúolo temos, tilacoide também temos. Tilacoide é uma outra estrutura do cloroplasto. Inclusive a gente vai ver o cloroplasto hoje de novo, né? Porque a gente vai falar de fotossíntese. Temos vasos, que são aqueles como vasos condutores, né? Elementos de vaso, enfim, N coisas. E o cromossomo. Temos cromossomo sim, porque é assim que o material genético ele é passado, né, de geração em geração. Inclusive, parece uma coisa não tão palpável, mas quando a gente estuda plantas de grupos superiores, como angiosperma, por exemplo, a gente observa que, por exemplo, o endosperma das angiospermas é 3N, triploide. Essa ploidia se refere a cromossomos, tá? Então, a alternativa certa é essa letra B. Mas enfim, aqui, só vendo as que não são, no caso. C, mitocôndria carioteca, sim. Axônio, não. Axônio, o axônio é uma estrutura da célula nervosa, né, do neurônio, que é basicamente uma estrutura do neurônio, é a cauda do neurônio, digamos assim. D, mesma coisa. Dendrito, não. Dendrito também é do neurônio. E endométrio é uma estrutura do sistema reprodutor. Cadê que não passa? Outra questão, então, da Universidade Estadual do Ceará de 2019. Em relação às células vegetais, escreva verdadeiro ou falso conforme seja verdadeiro. V ou F conforme seja verdadeiro ou falso, que se afirma nos itens abaixo. A primeira, células vegetais apresentam vacúolo? Sim, certo? A gente já viu que tem vacúolo. A segunda, as paredes das células vegetais são dotadas de celulose? Sim, são paredes celulares celulósicas. Terceira, as células vegetais contêm cloroplastos ou outros plastídeos? Sim, também tem cloroplastos e outros plastídeos. E 4, as células vegetais não apresentam totipotência, capacidade de diferenciar-se em todos os tipos de células especializadas. Isso é mentira, isso é falso, porque as células vegetais, elas têm sim a totipotência. Se a gente estiver falando de meristema primário, tecidos embrionários, digamos assim, porque são eles que dão origem aos parênquimas, ao esclerênquima, ao xilema, ao floema, enfim. Então, o xilema, floema, parênquima, esclerênquima, colênquima, enfim, e outras coisas, são células, enfim, são constituintes celulares que são diferenciados, mas eles vieram lá dos meristemas, tá? Então, a alternativa certa só pode ser a C, verdadeiro, 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 falso. Próxima. Outra da Universidade Estadual do Ceará. Por definição, é correto dizer que plasmólise corresponde a... Primeiro vamos lembrar da plasmólise lá daquele slide, que plasmólise ela vai acontecer quando a célula tá murchinha, né? Quando a célula teve que botar água para fora. Se ela teve que botar água para fora, ela estava no meio hipertônico. E aí o que acontece com a célula? A célula ela vai ter o desprendimento, né? A membrana vai se desprender da parede em alguns pontos, mas a gente ainda assim vai ter pontos de ancoragem, tá? Então A, não vai destruir a parede celular? Claro que não vai. B, entrada de substância pela membrana plasmática? Não. Ruptura da membrana celular por ataques patógenos? Não. Separação da membrana plasmática da parede celular pela perda de água em meios hipertônicos? Sim, tá? As alternativas, inclusive, eu passei rápido porque elas são um pouco absurdas. Se a gente conhecer o conceito de plasmólise, então ela tá bem boa pra gente. Então a alternativa certa é a D. Separação da membrana plasmática da parede celular, né? Ficando só nos pontos de ancoragem. E isso acontece porque ela estava no meio hipertônico e isso faz com que ela coloque a água para fora para tentar diminuir a concentração de fora para ficar mais parecida com a concentração que ela tem, tá? Próxima, da Universidade Federal do Mato Grosso, do Sul. Qual o nome do tecido em plantas vasculares que transporta os compostos orgânicos solúveis produzidos durante a fotossíntese? Quando a gente fala de composto orgânico solúvel, a gente está falando de seiva elaborada. O único tecido vascular que vai transportar essa seiva elaborada é o floema, né? Aqui, esclerênquima, colênquima e parênquima são aqueles tecidos do sistema fundamental, então eles não são responsáveis pelo transporte de seiva, por exemplo, de combustão. E aí você poderia ficar entre xilema e floema, mas o xilema, ele faz o transporte de seiva bruta, que seria água e sais minerais, enquanto o floema faz o transporte de seiva elaborada, né, que são os compostos orgânicos produzidos durante a fotossíntese. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2020, perguntou para os seus alunos, né, para os seus vestibulandos,
No bloco superior abaixo estão listadas características de tecidos vegetais. No inferior estão listados tecidos vegetais. Associa adequadamente o bloco inferior ao superior. A gente tem então para associar esclerênquima, clorênquima e xilema. Lembrando que clorênquima é parênquima clorofiliano. Então, vamos lá. Vamos procurar primeiro o esclerênquima, né, que já está aqui. O que é o esclerênquima? O esclerênquima, ele é um tecido de sustentação, né, vem lá do parênquima fundamental, vem lá do sistema fundamental, e ele é formado majoritariamente por células mortas. A gente tem uma opção assim? Sim, temos uma opção, é a opção 3. Clorênquima, parênquima clorofiliano, né, ele vai ser formado por células clorofiladas e vai ajudar na fotossíntese, certo? E aí aqui a gente procura o mais próximo das informações, que seria A1, né, que é o tecido com função de assimilação formado por células clorofiladas. Essa assimilação, na verdade, é a absorção de íons, digamos assim, mas até então, se a gente pensa na célula clorofilada, a gente já consegue matar por aí, né? E, por último, a gente tem o xilema, então sobra pra gente duas opções. O transporte de seiva bruta e o transporte de seiva elaborada. A gente já viu na questão anterior que o transporte de seiva elaborada é feito pelo xilema, enquanto, né, pelos vasos do xilema. Então, a gente só sabe que o xilema ele é responsável por transportar a seiva bruta, tá? Então, a alternativa certa é a letra E, né? Esclerênquima é o 1. Não, esclerênquima é o 3, que é o tecido de sustentação das plantas formado por células mortas. Clorênquima ou parênquima clorofiliano é o 1. E o xilema é o... Cadê? O 2. Então, 3, 1, 2. Alternativa E. Agora, Unicamp 2020. Um grande incêndio consumiu uma floresta inteira e deixou apenas os troncos das árvores em pé. Algumas plantas conseguiram rebrotar e produzir uma folhagem exuberante após alguns meses. Considerando a relação entre estrutura e função dos tecidos vegetais, as plantas mencionadas tiveram um bom desempenho logo após a queimada por serem dotadas de... O que acontece? Ele está falando aqui de tronco. A gente está falando que deixou apenas os troncos das árvores em pé. O que é o tronco? O tronco é um crescimento secundário. Ele vem do crescimento secundário. Se ele vem do crescimento secundário, a gente está pensando em periderme, né? Então, a gente tem formação de suber, filogênio e filodermo, tá? Então, tecido esclerênquico. Então, por que elas não morreram? Porque, sei lá, porque tem tecido esclerênquimático desenvolvido, capaz de promover a atividade fotossintética. Lembrando que que o tecido esclerênquimático está morto. Então, se está morto, não tem atividade metabólica. Então, não vai fazer fotossíntese. Essa aqui acaba se matando por ela mesma. B. Periderme pluriestratificada capaz de isolar termicamente os feixes vasculares. Sim, né? Porque essa periderme, ela auxilia no... Ela vai auxiliar na proteção, considerando que são camadas a mais, né? Aqui. Então, era proteção um cilindro michuruco, e aí eu vou desenvolvendo, então, eu vou fazendo tronco e tudo mais, e por ser célula morta, e eventualmente pode ter suberina, lignina, ele vai proteger mais. C. Aerênquimas capazes de promover a difusão interna dos gases e o metabolismo das raízes, não. Não é porque tem reserva de ar que elas sobreviveram mais. Outras plantas poderiam ter aerênquimas e mesmo assim elas não sobreviveram. D. Epiderme foliar espessa com cutícula rica em cera, capaz de reduzir a temperatura da planta. A cera, ela não tem esse papel de reduzir a temperatura da planta. Ela tem o papel de impermeabilizar a superfície para evitar transpiração, tá? Então, eu precisaria de mais do que uma epiderme foliar espessa. Tudo bem? Fora que a cutícula é sempre mais delgada. Então, a alternativa certa só pode ser a letra B. Periderme pluriestratificada, capaz de isolar termicamente os feixes vasculares. Outra questão da Unicamp, né? Parece que a Unicamp gosta muito de plantas. Unicamp 2019. A produção de celulose a partir da madeira vem crescendo no Brasil, tendo atingido um volume recorde em 2017. Com expressão lá. Aí ele fala que as paredes ele tá falando que as paredes das células da madeira contêm celulose e lignina, sendo que a primeira é legal, né? É um composto bom, porque tem um interesse industrial, e a segunda não é desejada. A lignina não é desejada,
E você pode remover essa lignina com processo químico. E aí ele mostra aqui fotos de microscopia eletrônica, tecido vegetal e 2 tipos de madeira, que diferem com relação à parede celular. No tipo 1, a parede celular é menor, né? E no tipo 2, a parede celular é maior, ela é mais grossa. Cada tipo 1 ou 2 ainda tem 2 subtipos, A ou B. O gráfico a seguir mostra dados sobre esses subtipos de madeira coletados de plantas cultivadas na mesma área geográfica, solo e climas semelhantes. Considerando que as 4 amostras no gráfico provêm de plantas com o mesmo tempo de desenvolvimento, qual delas seria mais desejável em termos industriais e ambientais, tendo em vista a poluição e a extensão da área plantada? Então a gente quer uma planta que tenha muita celulose e que tenha pouca lignina. Então, a gente está vendo aqui que a que tem mais celulose, considerando que a celulose está na parede, é o tipo 2. Aí cabe a gente escolher qual é o subtipo, né? Se é A ou B. Então, a gente vai procurar o subtipo que tem um menor teor de lignina entre os tipos 2. Então, a gente tem aqui o 2A e o 2B. O 2B, ele tem 25% de lignina, o que não é interessante, porque é um número maior, enquanto o 2A, ele tem cerca de 15%, até um pouquinho mais de 15%, que tem menos. Então, o subtipo 2, ele tem uma parede celular mais grossa, considerando que a gente tem mais celulose, que é interessante industrialmente, e ele tem pouca lignina, né, em relação ao outro subtipo B. Então, só pode ser a resposta C, que é o subtipo 2A. Cadê? É uma questão da UERJ, que ele tem aqui uma foto de uma raiz, ó, por serem formados por sedimentos bem finos que se deslocam facilmente, os solos dos mangues são mais instáveis. Então, ele já está dando uma informação importante. Solos instáveis. Árvores encontradas nesse ambiente apresentam adaptações que garantem sua sobrevivência, como o formato diferenciado de suas raízes ilustrado na imagem. Essas aqui são aquelas raízes aéreas, né? O formato diferenciado da raiz desses vegetais contribui para o seguinte processo. Essa questão aqui, a resposta, ela é muito... O raciocínio, na verdade, ele está muito relacionado com o próprio enunciado. Ele está falando, os solos dos mangues são mais instáveis. Então, se eles são instáveis, a planta precisa de uma adaptação para que ela consiga se fixar, dispersar suas sementes, seus frutos, enfim, desidratar. Não é o ponto. O ponto é que ela precisa se fixar, porque o solo, ele é instável. A alternativa certa é a letra A. Uma questãozinha da FUVEST 2018, né? Que ela fala que muitas plantas adaptadas a ambientes terrestres secos e com alta intensidade luminosa apresentam folhas. A gente tem que pensar que ambiente seco, não é interessante que eu transpire. Então, para diminuir a taxa de transpiração, uma adaptação, né, dos mecanismos das plantas é o que? Reduzir a superfície foliar, tanto que as cactáceas, elas têm folhas modificadas em espinhos, né? Então eu tenho que ter uma folha pequena. Então já a B já não pode ser, a D também não. Então a gente tá aqui com 3 opções, 1/3 de chance de acertar. Muitos tricomas claros. O que são tricomas? Tricomas são também adaptações, são adaptações da epiderme, né? São anexos epidérmicos e eles podem servir para várias funções e uma delas, inclusive, é refletir a luz que incide na planta. Então, ela não acaba absorvendo tanto e não acaba tendo mais problemas, digamos assim. Então é interessante ter muitos tricomas claros, né? Porque eles vão refletir a luz que está chegando, então a planta vai ter menos danos. Cutícula impermeável, né? Que é uma maneira da gente diminuir a taxa de transpiração. E parênquima aquífero, que é um parênquima de armazenamento de água. Isso é relevante porque é um ambiente seco. Logo, ela não tem tanta disponibilidade de água quanto um outro ambiente, por exemplo, um ambiente mais úmido. Então, essa alternativa, inclusive, já é a certa, né? E os estômatos, e aí no caso aqui, um outro ponto, os estômatos é interessante que eles estejam concentrados na parte inferior, porque na parte superior é onde eu vou ter a maior incidência de luz, então não é tão interessante para a atividade dos estômatos em si. Enfim, as outras questões, você já consegue descartar pelo que eu já expliquei em relação a o que a planta precisa. Então, a alternativa é a correta.
Outra questão, última questão dessa parte desse bloco, é da Universidade Estadual do Ceará, em 2017, que ele diz assim, uma pausa levemente dramática, né, para tomar uma água. Enfim, continuando então. Ele pede pra gente considerar as raízes das angiospermas. A gente não teve angiosperma ainda, mas tudo que a gente viu é aplicável principalmente para angiosperma. Então é como se a gente meio que tivesse visto já, mas veremos com calma nos próximos meses. Assinale a opção que apresenta corretamente os tipos de raiz correspondentes às seguintes descrições. 1. Atua como órgão de reserva de alimento que nas plantas se encontra na forma de amido. Quando a gente fala de uma raiz que faz o armazenamento, então de alimento, a gente está falando necessariamente de uma raiz tuberosa, tá? Tem que ser necessariamente uma raiz tuberosa, então. Catáfilo, por exemplo, no caso, então, por que não é catáfilo? Catáfilo é folha modificada. É uma folha menor que protege uma região dormente central, que são as gemas, tá? Então só pode ser A ou a D. 2. Seu eixo principal é subterrâneo e profundo, possuindo ramificações que garantem a fixação da planta no solo. Se eu falo que eu tenho um eixo principal, obrigatoriamente é uma raiz pivotante ou axial. Significa a mesma coisa. Então ainda assim continua sendo a A e a B. A A e a D, na verdade. 3. Comum em plantas aéreas, busca envolver a planta hospedeira, comprometendo a circulação da seiva. Aqui a gente já perde a D, né? Porque rizoide não chega nem a ser uma raiz verdadeira, né? É uma raiz primitiva. São as raízes das briófitas, né? Não são compostas por tecido verdadeiro. Então não é a D. Então pode ser a A. São raízes estrangulantes. Então elas vão ali se envolver na planta hospedeira e vão impedir que a seiva circule, geralmente causando a morte da hospedeira. E a 4, os ramos radiculares são fundidos ao caule e são importantes na fixação da planta ao solo. Essa é a raiz tabular, inclusive eu não sabia como falar disso, tipo, como falar, sei lá, explicar com palavras, então eu peguei uma foto de uma raiz tabular, acho que é muito comum, na verdade, né? A gente olhar, sei lá, às vezes num parque, enfim. Essas aqui são as raízes tabulares, tá? Então a alternativa certa é a letra A, de amor. Agora, né, saindo desse combo de, como é que pode dizer? Desse combo de anatomia vegetal, a gente passa pro primeiro tópico de fisiologia, que é a fotossíntese, né, que é um processo que a planta realiza para produzir carboidratos e principalmente glicose. Ela é dividida em fase clara e fase escura e ela ocorre nos cloroplastos e cada fase tem um lugar diferente. Cadê? Não passa, não passou. Que acontece? Então, já falei desse processo. A gente tem então a fase clara, né? Que é a primeira fase e é uma fase essencial. Ela chama fase clara porque ela depende da luminosidade, né, depende da luz solar, então ela não acontece no escuro. Ela acontece na membrana dos tilacoides, tá? Que é uma região do cloroplasto, e ela tem dois eventos principais, a fotólise da água e a fotofosforilação, que ela pode ser cíclica ou acíclica. Nessa fase clara, a gente tem a liberação de O2, então todo O2 proveniente da fotossíntese, ele vem da fase clara. E a fase clara serve para uma coisa, fazer munição para a fase escura, então ela vai ajudar a produzir NADPH e ajudar a gente a produzir ATP. A gente não, no caso a planta. Já a fase escura, ela acontece no estroma, né, que é tipo o citoplasma do cloroplasto, e ela é baseada no ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin é o resumo da fase escura. E ela que vai produzir a glicose propriamente dita. Então aqui a gente tem os dois esquemas da fase clara, né? Então eu tenho a incidência aqui no caso a gente tem as fotofosforilações. No caso eu tenho a luz incidindo no fotossistema, tá? Que são fotorreceptores das plantas. E aí, isso excita a molécula de clorofila, que faz com que o elétron seja liberado, digamos assim. Esse elétron, ele vai passar para um nível maior de energia e, quando ele estiver no nível maior, ele vai passar por uma cadeia redox, tá? Ferrodoxina, plastoquinona, citocromos, enfim. Ele vai passar por uma cadeia menor
uma cadeia menor não, uma cadeia redox. E essa cadeia redox vai arrancando energia dele. Então, tanto que a gente vê que ele vai diminuindo o nível de energia e quando ele tá no seu limite, né? Quando ele volta para o estágio inicial, ele retorna para o fotossistema, né? Para a clorofila para repor, digamos assim. E nesse processo a gente tem a produção de ATP, tá? Então a gente ficava produzindo ATP por conta da energia, né? Esse combustível. Por isso que a gente chama de cíclico. Então ele começa aqui, passa aqui, desce aqui, volta para o seu estágio inicial de energia e retorna ao fotossistema. No outro lado a gente tem o esquema Z, né? Ou a fotofosforilação acíclica, que eu tenho a incidência de luz também, da mesma forma, também acontece a excitação e também passa pela cadeia redox para retirar energia, ainda assim produz ATP. Antes, inclusive, é bom lembrar que um evento que acontece aqui é a fotólise da água, né? A fotólise da água é quando eu tenho a quebra da molécula de água em H+, né? Que são os prótons, e oxigênio gasoso. Enfim, super importante também para produzir o oxigênio da fotossíntese. Pois bem, estamos aqui, diminuímos o nível de energia, então a gente conseguiu fazer ATP, né? Porque para fazer ATP a gente precisa de outra energia química no caso. Não que a ATP não seja energia química, mas a gente precisa de mais energia para poder fazer as coisas funcionarem. Não só energia, esse gradiente de prótons também, né? Para a ATP sintase funcionar. Mas isso aqui é bioquímica e não cabe tanto aqui nesse momento exato. E o que acontece? Esse elétron, ele é transferido para do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Ele acaba repondo, né? Porque aqui a gente tem uma estação de luz novamente, então ele perde um elétron, mas o elétron que veio lá do fotossistema 2 repõe. E aí ele atinge um nível mais alto de energia, ele passa por uma outra enzima, que é a ferrodoxina, que ela vai fazer a transferência desse elétron para conseguir produzir NADPH, que é super importante para a fotossíntese, para a fase escura, no caso. Então a gente tem o quê? ATP e NADPH, que é o que a gente precisa para ir para a fase escura. Na fase escura, a gente tem o ciclo de Calvin. Eu não vou ler nada disso aqui, tá? Já fica meio que vocês pausem o vídeo e leiam, né? O ciclo de Calvin, ele é um ciclo que vai servir para produzir glicose e ele não acontece sem ATP e NADPH. Hoje eu tô lendo, né? Falei que não ia ler, mas eu tô lendo. Não acontece sem ATP e sem NADPH, então isso vem da fase clara. E ele é dividido em 3 etapas. A fixação do carbono, então eu tenho 3 moléculas de carbono que passam por uma enzima que chama rubisco, que vai juntar ribulose fosfato com esse CO2 e vai transformar em outras moléculas, no caso 3-fosfoglicerato, enfim. Depois a gente tem um outro estágio, redução. Vai reduzir o quê? Reduzir o NADPH, tá? Vai gerar fosfato inorgânico e tudo mais, pra gente produzir outras coisas. E regeneração do quê? Da molécula de 1,5-ribulose bisfosfato, que é ela que serve para fazer mais carbono. Enfim, esse ciclo, ele, como é que pode dizer? Ele tem um estágio de fixação, ele reduz, depois ele regenera essa molécula, tá? Vou fazer um resumo então, já que pra gente não passar tão rápido e tão batido. Então eu tenho aqui na fase clara, né? Fase clara, fase escura, enfim. Tem a luz incidindo, eu tenho a entrada de água, saída de oxigênio gasoso, né? Que é a fotólise da água. Isso aqui, aí da fase clara, a gente produz ATP e NADPH para as reações de escuro. E aí entra CO2, sai água, né? Que é porque o oxigênio é o aceptor final de elétrons, então é para ele que vai o hidrogênio pobre, né? Depois que arrancaram toda a energia dele. E isso aqui sai glicose. Outro esquema, mais o mesmo. Entra CO2, do outro lado. A luz incide na membrana dos tilacoides, acontecem as reações de claro, então entra água, sai oxigênio gasoso. Daqui da fase clara a gente tem a produção de ATP e NADPH. Esse ATP e NADPH entra no ciclo de Calvin. No ciclo de Calvin a gente tem a fixação do CO2 junto com a ribulose, formam várias outras coisas e no final geram glicose, tá? E depois os produtos
do ciclo de Calvin, eles voltam para a parte clara e aí ajudam a ciclar isso aqui. Então aqui a gente tem NADP mais e ADP. ADP se junta com fosfato inorgânico e gera ATP. E NADPH se junta com hidrogênio e forma NADPH, tá? E aí a equação geral da fotossíntese é: entram 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de água. Isso forma uma molécula de glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio gasoso. Então vamos para as questões, que é isso que importa. Ó, o esquema abaixo resume de forma sucinta as etapas clara e escura da fotossíntese no interior de um cloroplasto. Em relação ao processo esquematizado, é correto afirmar que, primeiro vamos dar nome aos bois. Aqui a gente tem luz incidindo nos tilacoides, então a gente está falando de fase clara. O que acontece na fase clara? A gente tem, um evento característico da fase clara, né, que entra uma coisa e sai outra, é a fotólise da água. Então, aqui o 1 obrigatoriamente é água e o 2 obrigatoriamente é oxigênio gasoso, tá? Então, isso aqui produz NADPH, não é NADPH2, tá? Mas enfim, questões bioquímicas. E ATP. Isso vai para o estroma, tá? E lá no estroma, que é onde vai acontecer a fase escura, entra uma coisa e sai outra. No estroma, então, a gente tem... entra CO2 e sai água, tá? Então, 4 é água. E isso aqui, a gente também libera a glicose, né? Lembrando que a água, o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Então, retomando. 1 é água. 2 é oxigênio gasoso. 3 é CO2. 4 é água de novo. Tanto que a gente tem, acho que, o esquema parecido aqui, ó. Entra água, 2, CO2, H2O no caso. Enfim, então, ó, a gente já pode responder. A substância liberada em 4 é o oxigênio? Não, a substância liberada em 4 é H2O. B, a substância liberada em 2 é água? Não, água é 1 e 4. C, os átomos de carbono e hidrogênio presentes na glicose originam das substâncias 3 e 1, respectivamente. Tá falando aqui do 3 vem carbono e do 1 vem hidrogênio. A substância 3 é o CO2. Então, sim, o carbono vem daí, o carbono da glicose. E o hidrogênio vem de 1. O hidrogênio, ele vem aqui, sim, realmente da fotólise da água. Então, tanto que eu tenho aqui em O2 mais 2H+, tá? Então, sim, essa é a alternativa certa. D. Ocorrem no estroma a fotólise da água, 3, e as fotofosforilações cíclica e acíclica. A gente já sabe que 3 e 4 não são isso. E outra coisa, no estroma não ocorre a fotólise da água, porque a fotólise da água é uma reação da fase clara, tá? Então, vai acontecer na membrana dos tilacoides. E a substância utilizada em 1 é o dióxido de carbono. Não, a substância utilizada em 1 é água. Então, a alternativa certa é a letra C de casa. Outra questão da Federal do Rio Grande do Sul de 2019. Com relação à fotossíntese, considere as seguintes afirmações. 1. As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz. Sim, a gente sabe que as reações dependentes de luz, elas servem para fazer molécula para outra fase. Então, elas vão produzir ATP e NADPH para que as reações lá da fase escura utilizem. Então, não está certa. 2. As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos. Então, ele está falando que a fase clara e a fase escura acontecem no mesmo lugar. A gente sabe que isso é mentira. A fase clara acontece na membrana dos tilacoides, enquanto a fase escura acontece no estroma, tá? Então, a 2 está errada. E a 3, o ciclo de Calvin utiliza CO2 e outras moléculas para produzir glicose. Sim, tanto que o CO2 ele entra na primeira etapa do ciclo de Calvin, que é a etapa de fixação do carbono. Então, a alternativa certa só pode ser, de novo, a letra C de Cristo. Próxima questão da Federal do Paraná, né? 2018. Considerando a fotossíntese e a respiração celular aeróbica, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Primeiro, quando a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração celular, há maior disponibilidade de carboidratos para a planta. Isso é verdade. Por quê?
a fotossíntese é onde eu vou produzir e a respiração onde eu vou consumir. Se eu produzo mais do que eu consumo, eu tenho mais carboidrato. Então, tudo bem, então é verdadeira. Segunda, em plantas, a taxa de fotossíntese é sempre superior à taxa de respiração celular aeróbica. Cuidado com sempre, nunca, tá? Porque às vezes são pegadinhas. Nesse caso, não é. Elas não são sempre superiores, porque a gente tem um ponto na planta que a gente chama de ponto de compensação fótico. Então, o que é o ponto de compensação fótico? É um ponto em que a gente tem como iguais a taxa de fotossíntese e a taxa de respiração celular. Então, tudo que a planta produz, ela está consumindo, tá? Então, não está superior. Então, é falsa. Então, a gente tem um VF por enquanto. Terceira, as taxas de fotossíntese e de respiração celular podem se equivaler, de modo que todo o gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese. O que eu acabei de falar? Ponto de compensação fótico. Então, sim, isso é verdadeiro. Então, a gente tem VFV. E a fotossíntese produz carboidratos, que são utilizados na respiração celular, e a respiração celular transforma os carboidratos em dióxido de carbono, que é utilizado na fotossíntese. Perfeito, entendeu? Também é verdadeira. Por quê? Porque isso funciona de uma maneira até que cíclica, tá? Então, ela sempre vai precisar de dióxido de carbono e ela sempre vai produzir carboidrato. Então, a gente tem um VFVV, que é a alternativa B de bola ou de biscoito. Biscoito não, bolacha. Próxima questão. Unesp 2017. Em uma matéria sobre o papel das plantas na redução da concentração atmosférica dos gases do efeito estufa, consta a seguinte informação. O vegetal arranca o carbono, que é o C do CO2, para usar de matéria-prima para o seu tronco e devolve para a atmosfera O2, ou seja, oxigênio. Peraí, vamos dar uma revisada nessa informação, né? E olha que vida super interessante de maio de 2016. Adaptado, provavelmente, então, né? Chernobyl. O que acontece? O que ele está falando? Ele está falando que a gente tem uma dissociação. Vai como se fosse uma equação química. CO2, isso vira CO2 como reagente, os produtos são C mais O2. E aí ele fala que o carbono ele é usado de matéria-prima do tronco e ele devolve O2 para a atmosfera. A gente sabe que o O2 que vem para a atmosfera, liberado pelas plantas, ele não vem do CO2. Ele vem da fotólise da água. Então, eu tenho uma quebra da molécula de água, H2O, e isso libera o O2. Então, ali a gente já sabe que a informação está incorreta, tá? Mas ainda assim, esse carbono, né, que vem do CO2, ele vai ser usado na síntese de matéria orgânica e, consequentemente, inclusive pode ser incorporado nas suas estruturas. Não tem razão para que não, considerando que a planta ela vai trabalhar para que se mantenha para que a sua estrutura seja mantida, tá? Então, aí ele fala, tal informação refere-se a... Se a gente está falando de CO2, de oxigênio, enfim, a gente está falando de fotossíntese, no caso aqui, que é o que a gente está falando que a planta faz alguma coisa. A planta reage nesse CO2, tá? Então a gente está falando de síntese de matéria. Então não é de respiração celular que a gente está falando. Logo, não pode ser a A e não pode ser a E. A gente está falando de fotossíntese. Só que essa informação, ela não tá certa, tá? Então, a gente precisa de uma fotossíntese incorreta. A fotossíntese incorreta a gente tem a C e a D. Na C, fotossíntese está incorreta, uma vez que o carbono do CO2 é utilizado na síntese de carboidratos que serão consumidos na respiração celular, mas não como matéria-prima do tronco. Isso aqui está errado porque esse carbono eventualmente vai ser incorporado na planta, no seu tronco, enfim. E D, a fotossíntese está incorreta, uma vez que o oxigênio liberado para a atmosfera provém da reação de decomposição, ou a fotólise, da água, e não do CO2 que a planta capta da atmosfera. Alternativa correta, tá? Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2017. No bloco superior abaixo são citadas duas estruturas presentes nos cloroplastos. No inferior, característica dessas estruturas. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 1 é tilacóide, 2 é estroma. Então ele quer saber, em quais lugares acontecem tal e quais lugares acontecem outro. A gente sabe que os tilacóides, eles são responsáveis, é o lugar que vai sediar as reações
da fase clara. E o estroma vai sediar as reações de fase escura. Então, a luz absorvida pelo pigmento é transformada em energia química. Quando a gente fala de absorção de luz, a gente só pode pensar na fase clara, né? Que é uma fase que depende de luz, que a luz vai excitar lá o fotossistema, que vai ter transferência de elétron, vai passar pela cadeia redox, que vai voltar para esse fotossistema, para esse fotossistema, ou ela pode ir para outras situações para fazer NADPH, enfim. Então, a primeira já é 1. A segunda, enzimas catalisam a fixação do CO2. Fixação de CO2, lembra que é a primeira etapa do ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin é uma reação, um processo que acontece na fase escura. Se acontece na fase escura, ela acontece no estroma. Tá? Então, 2. 2. Terceira, parte do gliceraldeído 3-fosfato resulta na produção de amido. O que é esse amido? O amido nada mais é do que um polímero de glicose. Então, se eu estou falando de produção direta de glicose, eu não estou falando mais da fase clara, porque a fase clara só serve para produzir ATP e NADPH. Então, se a gente está falando de amido, a gente está falando obrigatoriamente de fase escura, né? E essa reação do gliceraldeído 3-fosfato, inclusive, é uma das reações do ciclo de Calvin. Então, 2, 2. E a terceira, e a quarta e última, a oxidação de moléculas de água produz elétrons, prótons e O2. Então, aqui a gente está falando, né, daquela reação de fotólise, em que a gente vai fazer a decomposição de água em 2H+, 2H mais oxigênio. E no caso, duplica para ter um coeficiente bonitinho e formar oxigênio gasoso. Portanto, esse processo ele vai acontecer na primeira fase da fotossíntese, da fase clara, né, que é a fotólise da água. Então, só pode ser 1, né, tilacoide, fase clara, 2, 2, 1. Porque a última afirmativa acontece na... Afirmativa não, né? Tá errado, então, enfim, acontece na fase clara, tá? Então, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é letra... Não, calma, de cima para baixo, tá certo. Letra A de amor, 1, 2, 2, 1, tá? Por fim, esse aqui é o gabarito, então caso vocês queiram fazer também de novo, queiram conferir algumas coisas, tá aí sempre à disposição. Beijo de luz.